Então, reparem bem, sétimo ano. Nós estamos trabalhando com as equações do primeiro grau com duas incógnitas, ou seja, com duas letras. No caso, é uma igualdade em que tem que haver duas letras diferentes. Só que qual a finalidade de uma equação? É encontrarmos o valor correto de uma variável, de uma incógnita. A finalidade é essa. Só que em uma equação com duas incógnitas, eu posso ter diversas soluções diferentes, diversas respostas diferentes. Mas, por exemplo, eu até falei na semana passada, por exemplo, se você tem uma equação, no caso, x mais y igual a 6, e eu quero achar o valor de x e y que tornam a minha sentença verdadeira. X mais y igual a 6. Poderia, então, escolher diversos valores que iriam tornar a minha sentença verdadeira. Por exemplo, x3, y3. 3 mais 3 é 6. Faria certo. x1, y5. 1 mais 5, 6. Faria certo. x2, y4. 2 mais 4, 6. Faria certo. x menos 1, y7. Menos 1 mais 7 dá 6. Daria certo. Então, eu poderia pensar em diversos valores que iriam satisfazer a minha sentença. Tornariam minha sentença verdadeira. Então, em uma equação com duas incógnitas, você pode ter diversos elementos que tornem a sua sentença verdadeira. Na questão de número 2, ele fala o seguinte: dada a equação x mais y é igual a 3. Calcule, quer dizer, ache o valor de y considerando os seguintes valores de x. Então, reparem bem, nossa equação é x mais y igual a 3. E ele quer achar y, só que ele já me dá o valor de x. Então, sabendo que os dois juntos têm que tornar a minha sentença verdadeira. Então, por exemplo, letra A. Para x igual a 0, qual vai ser o valor de y que vai tornar a minha sentença verdadeira? Então, o que fazer? Como eu sei que x é 0, eu vou trocar x por 0. Então, ficaria 0 mais y igual a 3. 0 na soma e diferença é elemento neutro, ou seja, ele não vale nada, ele não altera em nada a minha conta. Então, como minha conta aí x é 0, eu posso tirar o 0, ficaria só y igual a 3. Será que está certo isso? Se x for 0, y tem que ser 3 para minha sentença virar verdadeira? Sim. 3 mais 0 não é igual a 3? Então, quer dizer, está certo. Então, letra A, y é igual a 3. Letra B, qual é o valor de y agora? Se x é igual a menos 3, ou 3 negativo. O que fazer? Eu vou trocar x por 3 negativo. Então, ficaria menos 3 mais y igual a 3. Como eu criei uma equação pequena, eu vou lançar o menos 3 para o segundo membro. Mas como ele está subtraindo, ele chega lá somando. Então, y ficaria igual a 3 mais 3. 3 mais 3 igual a 6. Quer dizer, então, que y é igual a 6. Vamos ver se está certo? Se x for menos 3 e y for 6, menos 3 mais 6. Sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. Daria certo, daria 3. Letra C. Qual o valor de y para quando x for igual a 6? Então, eu vou trocar x por 6. Então, 6 mais y igual a 3.
Eu vou lançar o 6 para o segundo membro. Vou deixar só ele sozinho. Como o 6 ele é positivo, o primeiro membro, quando ele muda negativo. Então, y seria igual a 3 menos 6. 3 menos 6, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, ficaria y igual a menos 3. Então, quer dizer, quando x for igual a 6, y tem que valer menos 3. Porque 6 menos 3 é igual a 3. Então, reparem que aí ele me deu só 3 alternativas, A, B e C. Eu poderia criar diversas outras situações para achar o valor de y. E conseguiria achar? Sim. Em uma equação apenas, com duas incógnitas, eu posso achar diversas soluções diferentes que satisfazem a minha igualdade, que tornam a minha equação verdadeira. Que essa é a finalidade principal. Acharmos valores para as nossas incógnitas que tornem a nossa sentença verdadeira. Então, segunda questão. Terceira questão agora. Ele fala agora o seguinte. Na equação 3x mais 2y igual a 18. Ou 3 vezes x mais 2 vezes y igual a 18. Determine o valor de x. Reparem que eu quero agora achar o valor de x. Dados os seguintes valores de y. Ele faz o contrário na segunda questão. Agora ele me coloca o valor já de y para que nós achemos o valor de x. Então, letra A, y igual a 0. Então, qual é o valor de x para quando y for igual a 0, que torna a minha sentença verdadeira? O que fazer? Vou trocar inicialmente y por 0. Então, ficaria o que para você? 3x mais 2 vezes 0 igual a 18. 2 vezes 0, 0. Lembrando que o 0, na soma de diferença, ele é elemento neutro. Quer dizer, a minha conta não altera em nada. Então, por ser 0 aí, eu posso tirar o 0. Ficaria apenas 3 vezes x igual a 18. Como 3 ele multiplica x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x igual a 18 dividido por 3. 18 por 3 é igual a 6. Ou seja, então, quando y for 0, x tem que ser igual a 6 para tornar a minha sentença verdadeira. Letra B. Qual é o valor de x quando eu fizer y igual a menos 6, ou 6 negativo? O que fazer? Eu vou trocar y por 6 negativo. Então, ficaria o que minha sentença? 3x mais 2 vezes menos 6 é igual a 18. Então, primeiro se faz a multiplicação. Mais 2 vezes menos 6, mais e menos dá menos. 2 vezes 6 dá 12. Então, ficaria 3x menos 12 igual a 18. Vou passar o menos 12 para o segundo membro. Se ele é negativo, chega lá, positivo. Então, 3x igual a 18 mais 12. 18 mais 12 igual a 30. Então, 3x igual a 30. Então, x é igual a 30 dividido por 3. X igual a 10. Ou seja, então, nesse caso, quando y for menos 6, x vale 10. E letra C. Qual é o valor agora de x para quando y for igual a 3? Então, o que fazer de novo? Vou trocar y por 3
e vou achar o valor de x que torna a minha sentença verdadeira. Então, ficaria o quê? 3x mais 2 vezes 3 igual a 18. 2 vezes 3 dá 6. Então, 3x mais 6 igual a 18. Vou lançar o mais 6 para o segundo membro. Se ele é positivo, chega lá, negativo. Então, 3x ficaria igual a 18 menos 6. 18 menos 6 dá 12. Então, 3x ou 3 vezes x igual a 12. Então, que x é igual a 12 dividido por 3. Quer dizer, x igual a 4. Então, quando y for 3, x terá que ser igual a 4 para tornar a nossa sentença verdadeira. Então, essa é a questão de número 3 da página 78. Na página de número 79, ela começa a falar sobre os chamados sistemas de equação ou de equações do primeiro grau. O que vem a ser um sistema de equações do primeiro grau? O sistema de equação do primeiro grau, ele hoje é muito usado na matemática para determinarmos, no caso, o valor das variáveis, tá? E um sistema ele é formado por 2 equações que são do primeiro grau. Isso a nível de vocês. No ensino médio, tem 3, tem 4 equações diferentes, mas para vocês aqui, o sistema é formado por apenas 2 equações do primeiro grau. Então, 7º, 8º e 9º ano, o sistema para vocês ele é formado por apenas 2 equações do primeiro grau que têm que ser resolvidas em conjunto, quer dizer, juntas, para que você possa obter as respostas corretas. Só que um detalhe. No sistema de equação do primeiro grau, vai haver apenas uma única solução correta. Porque essa solução tem que ser comum tanto à primeira como à segunda equação. Um sistema de equações ele está um pouquinho mais complexo, porque o valor que você pensar vai ter que ser o mesmo valor, o mesmo número, para que você torne a sua equação ou as suas equações verdadeiras. Então, vai haver uma única resposta para que isso aconteça. Então, ele é um pouquinho mais trabalhoso do que uma equação sozinha. Uma equação sozinha, ela vai ter infinitas soluções. Vocês viram aqui. Para cada valor que eu pensar, eu vou ter uma resposta. Pode ser inteira, pode ser natural, pode ser fracionária, mas eu vou encontrar uma resposta. Só que no sistema, não. No sistema, a resposta que eu encontrar tem que tornar as minhas 2 equações verdadeiras. Ou seja, vai haver apenas um único valor que vai tornar as minhas sentenças verdadeiras. Um único valor que vai torná-las verdadeiras. Ok? Existem hoje diversos tipos, diversas formas, diversos métodos de solução de um sistema. Diversos. A nível do 7º ano, vocês vão trabalhar com 2. Método da substituição, que está na tua telinha, e método da adição. Vão ser 2 maneiras que vocês vão utilizar para poder determinar o valor das incógnitas que satisfazem ou que tornam a sua sentença verdadeira. Existem mais formas. Tem método da comparação, tem matrizes do ensino médio, escalonamento, então tem outras formas. Mas para vocês aqui,
vamos ressaltar apenas duas maneiras diferentes. Uma delas, método da substituição, a outra, método da adição. Vou começar a mostrar as duas para vocês aqui de forma separada. Primeiro, método da substituição. Se eu te perguntasse, o que quer dizer substituir alguma coisa? Substituir quer dizer o quê? Trocar. No futebol, quando você vai fazer uma substituição, você vai trocar um jogador pelo outro. Então, substituir quer dizer trocar. No caso, trocar um valor pelo outro. E como se faz? Como se aplica esse método? Olha bem, o método da substituição consiste em trabalhar qualquer equação do sistema de forma a isolar uma das incógnitas. O que quer dizer isolar? É deixar a incógnita sozinha em um membro e o que não for ela é lançado para o segundo membro. Isolar é isso. Isolar alguém é deixar ele sozinho. Sozinho. Separar esse elemento dos outros. Isso é isolar. Então, é isolar uma das incógnitas, substituindo o valor isolado na outra equação. Então, observe a equação abaixo para você dar uma olhadinha aqui. Tem aí para mim resolver uma equação. Olha bem, um sistema, melhor dizendo. 2x mais 3y igual a 19 e x menos y igual a menos 3. Então, reparem que é um sistema, porque eu tenho duas equações com duas variáveis. E eu quero resolver. Reparem que na primeira equação, 2x mais 3y igual a 19, o x tem com ele o 2 e y tem com ele o 3. Na segunda equação, que é x menos y igual a menos 3, reparem que está apenas o x menos y igual a menos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar inicialmente com a segunda equação. Eu vou deixar a variável, a incógnita x, sozinha no primeiro membro. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que lançar y para o segundo membro. Então, olha bem. X menos y igual a menos 3. Se eu isolar, deixar x sozinho, ficaria então o que para mim? X igual a menos 3 mais y. Porque se o y era negativo, quando ele muda positivo. Parei aí. Então, isso é isolar. É deixar a sua incógnita sozinha em um membro da equação. Eu isolei. Mas pergunte-se, e aí, fazer o quê? Reparem que eu tenho duas equações. Na segunda equação, eu isolei o valor da incógnita x. Qual o segundo passo a fazer? Substituir, quer dizer, trocar o valor de x na primeira equação. Como assim? O que é uma igualdade hoje? Para você afirmar que duas coisas são iguais, é dizer que uma tem o mesmo valor da outra. Isso é uma igualdade. Uma tem o valor da outra. E por esse motivo eu posso trocar uma pela outra, seria a mesma coisa. Foi quando nós vimos as chamadas equações de identidade, lembra? Se eu tenho R$50 comigo inteiro, uma nota inteira, e tem outra pessoa que tem 10 notas de 5 notas de R$10. Então, eu tenho uma de 50, a outra tem 5 de 10. Se eu trocar a minha nota com a dela, vai acontecer alguma coisa? Não. Vai ser a mesma coisa. Que tem valores iguais. Então, por serem valores iguais, você pode trocar uma pela outra. É isso que é feito. Quando você fala que x ele é igual a menos 3 mais y, isso quer dizer o quê? Em termos de matemática. Que no lugar de x, eu posso trocar, substituir por menos 3 mais y. É feito aí uma troca. Na minha primeira equação, ela era o quê?
2 vezes x mais 3y igual a 19. Como eu isolei x, eu vou vir nela e vou trocar x. Olha o que acontece agora. No lugar de x, eu vou escrever menos 3 mais y. Então, minha equação ficaria como? 2 vezes menos 3 mais y, fechei parênteses, mais 3y igual a 19. Eu faço uma troca. Para quê? Para que eu consiga achar uma variável e depois eu consiga achar a outra variável. É necessário fazer essa troca para que eu encontre uma variável e depois eu encontre a outra. Então, 2 vezes menos 3 mais y mais 3y igual a 19. Vou começar a eliminar o meu parênteses. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 2 vezes y mais 2y mais 3y igual a 19. Repare que quando eu fiz a minha troca, eu criei agora uma equação que tem apenas uma única letra, que é a letra y. E como se resolve uma equação? Deixando as letras de um lado e que não tiver letra eu passo para o outro lado. Então, eu vou mudar, no caso, o 6 negativo para o segundo membro. Mas se ele é negativo, ele chega lá positivo. Então, ficaria como? 2y mais 3y igual a 19 mais 6. 2y mais 3y dá 5y. 19 mais 6 dá 25. Ou seja, 5 vezes y igual a 25. Então, y é igual a 25 dividido por 5. Que y vai ser igual a 5. Então, quando você tem um sistema e você tem que achar as soluções dele, você tem que arrumar uma forma de você resolver esse sistema. E a forma matemática para que isso aconteça, você vai usar artifícios matemáticos, que são chamados métodos, para que você consiga resolver um sistema. Porque agora você não tem só uma equação. Você vai ter 2 equações que vão ter que possuir a mesma solução, a mesma resposta, para torná-las ambas verdadeiras. E o método da substituição é o primeiro processo matemático que vai te dar condição de você, no caso, determinar as soluções de um sistema. Então, isso aqui é um método, é uma forma. Você vai ter que ler essa forma, absorver os passos que eu acabei de falar. Primeiro passo é escolher uma equação e isolar uma variável, uma incógnita, deixar ela sozinha. Segundo passo, substituir ou trocar a variável isolada na outra equação. Quando eu faço isso, eu crio uma equação com uma única letra, ou x ou y. E eu vou ter condição de achar uma delas. Nós achamos aí y que é igual a 5. Agora tem condição de você achar x. Como? Eu sei que x, para mim, ele é igual a menos 3 mais y. Nós vimos isso. Achamos agora. Se y é 5, x vai ser o quê? X vai ser igual a menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5 dá 2 positivo. Ou seja, então, no meu caso, quando y for 5, x será igual a 2. Então, eu tive uma resposta x igual a 2, y igual a 5. Vamos trocar na primeira equação para você ver o que acontece. X igual a 2, y 5. 2 vezes 2
mais 3 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 5 dá 15. 4 mais 15 é 19. Opa, tá certo. Vamos trocar agora na segunda. X é 2, Y é 5. 2 menos 5. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Daria menos 3. Então, essa é uma das formas de você resolver, determinar o valor das incógnitas x e y, que torna as minhas duas equações verdadeiras.